Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa do 5º ano, hoje com o tema pontuação do vocativo. Hoje, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, sou a professora Tatiane Freitas e vamos juntos para mais uma aulinha. Vamos lá? Lembramos, sempre lembrando do nosso projeto Marathon, da nossa leitura diária, tá bom? A nossa leitura hoje, qual é o tipo da nossa leitura? Compartilhada, muito bem. É aquela leitura prazerosa, onde você pode brincar, com a troca de frases, com a troca de pessoas. Escolha uma pessoa hoje da sua família, tá bom? Para fazer essa leitura compartilhada. O texto da nossa semana é Tempo para Tudo, não é isso? Aqui é um texto legal, porque vai trabalhar não só a língua portuguesa, vai trabalhar também outras disciplinas, tá bom? Então, vamos lá fazer a leitura comigo? Olha aí. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para a guerra e tempo para a paz. É um texto, tá? Que ele está no nosso livro Para Ler e Reler, página 19. Segundo as nossas fontes, é um texto da Bíblia Sagrada, Então, assim, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, Para que serve o tempo, Então, aqui, de acordo com o texto, existe um tempo para tudo. Existe um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para a gente aprender, um tempo onde a gente erra, onde a gente reconhece os nossos erros, onde a gente trabalha para melhorar esses nossos erros. Existe o tempo que a gente chora, que a gente sorri, que a gente compartilha alegrias, dores, amarguras. Existe aquele tempo que você geme. Esse gemer, é de quê? É de frio? É de uma dor que você está sentindo? Existe esse tempo, não é isso? Existe aquele tempo que a gente vai dançar, existe aquele tempo que a gente senta, que a gente levanta, que a gente dorme, que a gente acorda, que come, que banha, que faz as nossas atividades diárias. Para tudo que você faz na sua vida, existe um tempo, uma hora para acontecer. E como a gente sempre vem falando, muitas vezes a gente ouve, é tudo no tempo de Deus, não é isso? Por que será que a gente fala que tudo é no tempo de Deus? Porque tudo tem o seu momento para acontecer, não é isso? Às vezes a gente não entende por que aquilo está acontecendo, mas será que era o momento para acontecer ou não? Tudo na vida leva um tempo para que a gente analise, que a gente realize, que a gente provoque, as ações e para que a gente analise se aquilo que a gente fez, que a gente realizou, ou que aquilo que aconteceu com a gente foi no tempo certo, no momento certo e da forma correta. Não é isso? Então, é um texto bem legal, tá? É um poema, esse texto está no formato de um poema, tem estrofes, tem versos, tem palavras que rimam. Então, você pode pegar esse texto, escrever no seu caderninho e trabalhar ele, tentar relembrar. Você mesmo faz uma retrospectiva dos assuntos que nós já vimos, tá bom? E aqui é bom, porque olha a dica que eu vou dar. Como você vai fazer a leitura compartilhada com uma outra pessoa, pode até ser mais de uma pessoa. Você pode formar
né, pegar mais 2 pessoas, 3, 4 pessoas e dividir essas estrofes, tá bom? Aí você lê uma estrofe, o seu colega lê outra, aí o outro coleguinha, outra pessoa da sua família lê outra estrofe e fica uma leitura bem legal, tá bom? Aguardo os áudios, os vídeos de vocês. Mais uma vez, vocês estão de parabéns pelas atividades que vocês estão realizando, tá bom? Vamos lá, passar para o nosso assuntozinho. Hoje, o nosso assunto vai ser focado no tema vocativo. Olha aí, né, o balãozinho da fala. Vocativo. Mas o que é isso mesmo, professora? O que é esse vocativo, né? Ele serve para, como o próprio nome diz, ó, vocativo. Ele está invocando, chamando o receptor da mensagem, né? Ele é para quem você quer enviar a mensagem. Então, quando a gente trabalha vocativo, a gente tem que se lembrar da seguinte informação. O vocativo, ele vai chamar a pessoa, chamar a outra pessoa, tá bom? Você vai enviar aquela mensagem para uma outra pessoa, tá? É um termo isolado da frase. Preste atenção nessa informação aqui, ó. Termo isolado da frase. Por que, professora, que é um termo isolado da frase? Porque aquele termo, se eu retirar ele, eu vou entender perfeitamente aquela frase. E até mesmo se eu deixar aquele termo como vocativo, eu também vou entender a mensagem que está sendo repassada. Esse termo isolado, ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado daquela frase. Como assim? Ele é um termo, né, que está fora daquele contexto, mas que ajuda a gente a entender a mensagem, tá bom? É isolado porque não está ligado ao sujeito, que é a pessoa que está realizando aquela ação, e nem ao predicado, que são as consequências daquela ação desenvolvida. É também chamado de termo independente. Por quê? Porque ele sempre vem acompanhado de uma vírgula ou de um ponto de exclamação e também porque ele faz esse chamamento. É para você prestar atenção, é como se desse assim um alerta, né? Naquela mensagem. Esse vocativo, né, aquela palavra, aquela expressão que nós vamos chamar de vocativo, ela pode vir, né, antes, depois ou entre vírgulas. E pode vir também acompanhando a interjeição de apelo. Oh, né? Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Né? Então, assim, a pontuação na nossa aula hoje vai ser focada na questão da vírgula. A vírgula com o vocativo, tá bom? Então, o vocativo, você destaca ele, conhece ele na oração, por quê? Porque ele sempre vem acompanhado de uma vírgula. Essa vírgula pode ser, né? Esse vocativo pode ser antes da vírgula, ele pode estar depois da vírgula, pode estar também entre 2 vírgulas, tá? Se tiver só o vocativo, só aquela palavra, só aquela expressão, vai se tornar uma frase, tá bom? Olha aqui os nossos exemplos. Primeira frase. Senhora, quero mais uma xícara de café. Né? Às vezes a gente diz assim, senhora, eu quero mais uma xícara de café. Então, quando eu digo senhora, eu estou chamando aquela pessoa, não é isso? Então, eu estou fazendo uma invocação, um chamamento daquele receptor da mensagem. Quem é que vai receber a mensagem? Aquela senhora que está ali oferecendo o café, tá bom? Outra frase. Por que não foi a apresentação, Fátima? Né? A gente diz assim, e aí, Fátima? Você não foi à apresentação por quê? Né? Então, olha aí. Por que não foi a apresentação, Fátima? Né? Quem eu estou chamando? A Fátima. Eu estou querendo chamar a atenção dela, saber por que não realizou aquela ação, tá? E se
eu retirasse nessas duas frases, bora fazer um teste aqui. Se na primeira frase eu retirasse aqui o nome senhora, ficaria como? Quero mais uma xícara de café. Você entenderia a mensagem? Com certeza entenderia a mensagem. Então, nessa frase aqui, senhora é o termo que eu vou chamar de vocativo. E esse vocativo, senhora, está vindo antes da vírgula. Já na segunda frase, qual é o vocativo aqui? Fátima, porque eu estou fazendo um chamamento dessa pessoa, né? Para ela prestar atenção, né? No que eu estou falando, por exemplo. Então, se eu retirar o nome Fátima aqui, como é que vai ficar? Porque não foi a apresentação. Eu entenderia a mensagem? Entenderia. Eu só não saberia a quem eu estou ou a quem a pessoa está se referindo, né? Mas eu entenderia perfeitamente a mensagem que quer ser repassada. Nesse caso, Fátima é o que nós vamos chamar de vocativo e está, ó, depois da vírgula. Olha aqui a próxima frase. Eu já falei, Marcos, sai dessa janela, não é? Às vezes a mãe da gente diz assim, menina, sai dessa mesa. Eu já te falei, Maria, não come rápido, não é verdade? A gente não tem esse costume de falar assim, ou de ouvir a nossa mãe dizer isso. Então aqui, vamos fazer aqui o teste. Se nós retirarmos a palavra Marcos, será que eu vou entender com o restante que tem na frase? Olha aí. Eu já falei, sai dessa janela. Você entendeu a mensagem que está sendo repassada? Sim, você consegue entender a mensagem. Então, nesse caso, Marcos é o que nós vamos chamar de vocativo. E ele está, ó, entre duas vírgulas, tá bom? Eu estou mostrando para vocês cada situação dessa daqui, ó. Pode vir antes, depois ou entre vírgulas, tá? Olha aqui a próxima frase. Oh, meu Deus, que menino teimoso, né? A gente às vezes costuma ouvir isso aí, não é verdade? Oh, meu Deus, já falei tanto para tu não fazer isso, menino, não é verdade? Então aqui, ó, se a gente retirar essa expressão aqui, oh, meu Deus, será que eu vou entender o restante da frase? Olha aí, ó, olha, colocar a mãozinha aqui. Se eu deixar só assim, que menino teimoso, você vai entender a mensagem que quer ser repassada? Com certeza você entende. Então, nessa frase aqui, o termo, oh meu Deus, nós vamos chamar de vocativo. Vem antes da vírgula e ainda tem a interjeição de apelo, é algo apelativo. Oh meu Deus, eu estou apelando para alguém, não é isso? Agora, vamos ver a seguinte situação que eu falei anteriormente. Se a gente tiver só o vocativo, só aquela palavra, só aquela expressão, aquela palavra vai se tornar a frase, tá bom? Como assim, professor? Olha aqui. Crianças, tô fazendo um chamamento aí. Eu tô chamando quem? Aquelas crianças que estão ali perto de mim. Então, aqui eu tenho só uma palavra. Veio acompanhada de que pontuação? Do ponto de exclamação, tá? Que eu falei bem aqui, ó, no quarto tópico. É um termo independente, sempre acompanhado da vírgula ou de um ponto de exclamação. Então, o vocativo, né, a gente tem que gravar algumas informações, as principais características para você poder destacar aquela palavra ou aquela expressão como vocativo. Então, quando eu estiver fazendo uma leitura, uma interpretação, realizando alguma atividade, que eu queira descobrir se ali tem ou não vocativo, eu vou me lembrar que o vocativo, ele vai chamar o receptor dessa mensagem. Ele é um termo isolado, que também a gente chama de termo independente, tá? Porque se eu retirar ele, a frase não perde o sentido. Tá bom? Mas se eu tiver só esse vocativo, vai se tornar uma frase. Qual é a outra característica do vocativo? Vem acompanhado de vírgula. Essa vírgula pode vir antes, depois
ou o vocativo pode estar entre duas vírgulas, tá bom? Outra característica, se eu tiver a interjeição de apelo o, ali também está me indicando um possível vocativo, tá bom? Mas tudo vai depender do contexto em que nós estamos trabalhando. Agora, eu vou colocar uma mensagem para vocês e eu quero que vocês me digam onde está o erro, tá bom? Onde será que está o erro aqui? Olha que interessante. Isso aqui parece com o quê? Essa imagem aqui. Parece com, bora lá? Uma mensagem de WhatsApp, não é isso? Às vezes a gente fica escrevendo ali ligeirinho, tem aquele corretor ortográfico que muitas vezes atrapalha na hora da gente escrever uma mensagem, né? Aí tem gente que adora aquela zoadinha, tec, 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 mandando a mensagem, né? Então aquela ligeireza ali pode muitas vezes causar um erro na nossa escrita e dali, por conta de um erro, de uma pontuação, de uma palavra que não foi escrita corretamente, vai causar uma confusão. Pessoas já se intrigaram, já brigaram, já chegou ao ponto de uma pessoa agredir a outra, perderem a amizade, perder até o trabalho, tá? Porque leu uma mensagem que não foi escrita corretamente, tá? E aí, vamos lá analisar esse exemplo aqui? Vamos colocar aqui em prática o que nós acabamos de aprender? Olha como é que eu vou ler. O que vamos fazer hoje depois do trabalho? Aí o Antônio responde, quero comer Amanda. Aí, aqui tudo indica que é a Amanda que está respondendo, né? Que é isso, chefe? Né? Aí ficou, pronto, ele não mandou mais nenhuma mensagem. Né? Por que será? Preste atenção, olha. Aí a Amanda pergunta, o que vamos fazer hoje depois do trabalho? Quero comer Amanda. Que é isso, chefe? Às vezes, se a gente for analisar até de outro ângulo, pode ser até dois colegas conversando, não é obrigado nem ser com a própria Amanda, não é isso? Podem ser dois colegas querendo saber o que é que eles vão fazer depois do trabalho, se vão diretamente para casa. Às vezes, uma pessoa pega carona com a outra. E aí, o que é que nós vamos fazer depois do trabalho? Nós vamos passar em algum lugar para resolver alguma coisa? Vamos direto para casa, né? Às vezes, a gente faz essa pergunta, né? Às vezes, até para fazer um happy hour, né? Um encontro, tomar um suco, um refri, fazer um lanche, né? Mas me diga agora, analisando aí, com o assunto que nós estamos vendo hoje, onde será que está o erro aqui? Quem adivinha? Quem vai acertar? Bora lá? Olha aí o erro. Está justamente na fala do Antônio. Olha aí como é que ele quis escrever. Olha a pergunta anterior. O que vamos fazer hoje depois do trabalho? Aí o Antônio diz assim, quero comer Amanda, né? Aí, por conta da falta da pontuação, houve o quê? Um mal entendimento, né? Então, aqui, nesse caso aqui, quando a frase é escrita corretamente, eu quero comer Amanda, né? Então, o que é que ele queria fazer depois do trabalho? Ele queria comer, né? Porque ele, com certeza, ele estava com fome. E aí ele diz, Amanda, né? Está chamando a Amanda, está fazendo um chamamento para a Amanda, dizendo para ela que está com fome, que quer comer depois que sair do trabalho, né? Então, assim, quando a gente vai escrever, vai fazer até uma leitura, né? A gente tem que prestar atenção em relação às pontuações, porque as pontuações é que vão dar a entonação e e vai ajudar no sentido correto daquela expressão, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Você sabia o que era esse vocativo? Já tinha ouvido falar no vocativo? Olha aí. Vocativo, ele indica um chamamento. É um termo também chamado de acessório daquela oração. Lembrando que oração é o que a gente chama de frase, tá bom? Esse termo acessório, a gente chama ele de acessório porque nós usamos ele por opção, não por necessidade. Como assim? Você coloca aquela palavra,
aquela expressão na frase para você para a gente chamar a atenção do leitor, daquela pessoa com quem a gente está querendo conversar, querendo falar, tá? Não é por necessidade, ou seja, se fosse um termo que seria por necessidade, ao retirar ele, a gente não entenderia a frase, tá? Então, qual é a característica principal do vocativo? É que ele vai fazer um chamamento e é um termo acessório, é um termo independente, é um termo isolado. Que se a gente retirar daquela frase, se a gente retirar da oração, a oração continua com o sentido que quer ser expressado. O vocativo, ele é um acessório, porque a sua presença vai trazer um destaque, tá certo? Vai enfatizar o que eu quero expressar. Vai transmitir esse chamamento, mas a sua ausência não muda o sentido da oração, tá bom? Então, gravem isso, escrevam no seu caderninho o que está sendo repassado aqui na aula. E lembre-se, o que é o vocativo? O que é que vai caracterizar o vocativo? É que ele é um termo acessório, que também pode ser chamado de independente. É aquele termo isolado, por quê? Porque a sua ausência não vai mudar o sentido da oração, o sentido da frase. Ele vai simplesmente ajudar a melhorar o entendimento daquela mensagem, tá bom? Olha aqui as imagens que eu trouxe. Prezados leitores, votem com consciência. Você entregará as provas hoje, professora? Parem de gritar, crianças, preciso dormir, né? Então, aqui, nessa mensagem, né, olha aqui as outras mensagens aqui. Deus, cria em mim um coração puro. Olha aqui a outra mensagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Né? A gente costuma muito ver essas mensagens nos grupos, né, de WhatsApp. Às vezes a gente recebe essas mensagens, as pessoas colocam no seu status, não é isso? Publicam nas redes sociais, no YouTube, né, no Facebook, no Instagram, no Telegram. E aí quando a gente não lê, muitas vezes não lê corretamente, às vezes fica sem entender a mensagem, né? Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, ó. Nessa primeira frase, prezados leitores, votem com consciência. Qual é o vocativo aqui? Prezados leitores, está antes da vírgula. Olha aí a outra frase. Você entregará as provas hoje, professora? Quem é o vocativo aqui? Professora, eu estou fazendo um chamamento à professora, querendo saber se ela vai entregar nossas provas hoje. O vocativo aqui está depois da vírgula. Terceira frase. Parem de gritar, crianças, preciso dormir. Quem é o vocativo aqui? Crianças, está entre duas vírgulas. E aqui eu chamo a atenção para o uso das vírgulas, porque é o que vai dar também destaque ao vocativo. Na outra imagem, quem é o vocativo? A palavra Deus, que está antes da vírgula. Eu estou invocando, chamando. Deus, cria em mim um coração puro, né? Aí, na última imagem, quem é o vocativo? É a expressão Pai Nosso. Eu estou chamando, Pai Nosso que estás nos céus. Né? Isso é um texto bíblico, tá bom? E aqui a expressão Pai Nosso está fazendo um chamamento. E vem antes da vírgula, tá? Vamos lá, continuando. Agora eu vou mostrar para vocês exemplos de vocativos, tá? Para a gente entender e melhorar aqui a nossa aulinha. Olha aqui esse poema. Realidade, de Ulisses Tavares. Existe sim, menina, tudo. Disco voador, oitavo sentido, utopia, pedra filosofal, feng shui, astrologia, cromoterapia, bobagens que surgem do nada. Mas existirá coração em cada corpo? Sim, não, NDA? Então, aqui o poeta Ulisses Tavares quis falar um pouco dessa nossa realidade, não é isso? Existe tudo, né? A gente acredita em várias coisas nesse mundo.
Mas o fato da gente acreditar em todas as coisas, será que vai ter um coração em cada corpo? Sim ou não? E NDA? O que é ser NDA? Nenhuma das respostas anteriores, ok? Quem é o vocativo aqui? Menina. Ele está chamando a atenção daquela menina e está entre duas vírgulas. Olha aqui a outra mensagem. Menino, estude bastante. Quem é o vocativo aqui? Menino, está antes da vírgula. Olha aqui a outra imagem. Uma propaganda aí da cerveja. Gata, se você fosse um país, você seria o México. Por quê? Porque você mexe comigo, né? Bem interessante essa mensagem. Quem é o vocativo aqui? Gata, né? A propaganda quis fazer um chamamento como se fosse um rapaz interessado naquela menina. E aí ele chamou a menina, aquela mulher de gata, né? Que é para chamar a atenção dela, ó. Fique ligada, gata, né? Olha aqui a outra aqui. Aqui é uma capa de revista. Fala, Galvão, né? Uma revista aqui da Globo. E aqui quem é o vocativo? É a palavra fala, né? Porque eu estou querendo chamar a atenção, né? E aqui até uma expressão que se usa muito. Fala, Galvão, agora é a sua vez. A gente ouviu muito isso aí nos jogos, não é isso? Olha aqui a outra mensagem. Moça, seja recíproca. Finge também que não se importa. Então, quem é o vocativo aqui? Moça, né? Mais uma vez, o vocativo vem antes da vírgula. Olha aqui, um desafio que eu achei interessante, que eu encontrei, né? Insira na frase, você vai colocar aqui nessa frase um ponto, esse ponto é o ponto final, e vai colocar duas vírgulas. Como você faria isso, né? Então, olha aqui. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha, né? Valendo aí o desafio, onde é que eu vou colocar o ponto final e as duas vírgulas? Bora lá? Tem que aparecer aqui o assunto que nós estamos estudando. Olha aí onde é que vai ficar o ponto final. Olha aí onde é que vai ficar a primeira vírgula e a segunda vírgula. Olha aí. Maria toma banho porque sua, fica suada. Mãe, disse ela, pegue a toalha, não é? Então, aqui, ó, disse ela, não é? Aliás, mãe, né? A mãe está fazendo o quê? Um chamativo. Então, eu vou chamar de vocativo, tá certo? Aí, se liga na dica. O vocativo pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases. Olha aí, no início da frase. Professora, queremos saber as notas. No meio da frase. Espera, meu amor, que eu estou chegando. No final da frase. Não fale dessa forma, Luana. Então, aqui você presta atenção, mais uma vez, que o vocativo vem no início, antes da vírgula. No meio da frase, entre duas vírgulas. E no final da frase, depois de uma vírgula, tá bom? Olha aqui mais um exemplo. Mãe, só tem uma. Mãe, só tem uma. Então, aqui eu quero que você preste atenção na questão do uso da vírgula para eu tornar essa palavra um vocativo, tá? Olha aqui outra que a gente vê. Prezados senhores, mesários e colaboradores, vivemos no processo eleitoral de 2020 uma experiência ímpar. Esse período demandou dos senhores devoção e comprometimento. E aí continua a mensagem, tá? Mas o que eu quero destacar para vocês é o chamamento que é feito pela justiça, ó, lá em cima. Prezados servidores, mesários e colaboradores. Olha aqui, além da vírgula, eu tenho o uso do ponto de exclamação para fazer o chamamento das pessoas. Olha aqui os outros exemplos. Cláudia, leva um casaco. Nesse caso aqui, Cláudia está tendo a função de vocativo. Segunda frase, Deus, me ajude. A palavra Deus aqui está também com a função de vocativo. Mas preste atenção aqui, ó. Silêncio. Aqui eu não estou fazendo um chamamento. Eu simplesmente estou com uma frase exclamativa, né?
pedindo que aquelas pessoas façam silêncio. Eu estou fazendo um pedido, eu não estou chamando a atenção de ninguém, tá? Aí, às vezes, a gente recebe, né, mensagens de SMS no nosso celular de um banco que diz assim, ó, BB Alerta, prezado cliente, evite o bloqueio e atualize seu número agora no sistema e manda o endereço de um site, né, do e-mail. E aí, ó, bebê pensando em você. Isso aqui muitas vezes é mensagem fake news para você ser hackeado. Então, qual é o chamamento aqui? Qual é o vocativo? Prezado cliente, né? Olha, estou chamando a atenção. Evite o bloqueio da sua conta, né? Olha aqui as próximas. Vamos lá, ó. O vocativo está relacionado à segunda pessoa do discurso, né? A uma outra pessoa, que é o tu, você, vós, vocês, que são os pronomes pessoais que nós já vimos. O vocativo, ele pode ser através do próprio nome da pessoa, pode ser através de um substantivo, pode ser através de um adjetivo ou até de um apelido. Olha aqui essa tirinha, de Matias e Lúcia. Lúcia, nós vamos no Campo Grande News, sabia? Sério? Cadê? Olha que legal, estão falando sobre a tirinha do lado B. Sabe? Então, onde é que tem aqui o vocativo? Lúcia. Então, o vocativo foi através do próprio nome da pessoa, tá? Olha aqui essa outra tirinha. Olha aqui a Mônica, ó. Olha aqui a onomatopeia com ela com raiva, né? Ela tá com muita raiva. Olha as expressões faciais dela. Aí, ó, o Cebolinha dizendo assim, Cascão, me ajuda. Aí o que é que o Cascão faz? Socorro, socorro, né? Onde é que está aqui o vocativo? Quando o Cebolinha chama o Cascão. Cascão! Aí o Cascão, ó, já fica, ó, em alerta, querendo saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? Olha aí a Mônica correndo atrás deles para bater, né? Então aqui o Cascão e Lúcia são vocativos que eu estou expressando através do próprio nome das pessoas. Olha aqui essa outra imagem. Eu vos amo, ó Senhor, pois sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador, tá? Aqui são mais uma mensagem bíblica onde a gente encontra esses vocativos, tá? E aqui onde é que tem o vocativo? Ó Senhor, tá bom? Olha aqui mais uma mensagem. Hamlet, à medida que você for crescendo, tente sempre ver o melhor das pessoas, mesmo que precise usar lentes de aumento, né? Então, aqui onde é que está o vocativo? Na palavra Hamlet, né? Porque eu estou querendo chamar a atenção daquela pessoa, tá certo? E aqui eu tenho mais 2 exemplos para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Ó minha pátria amada, nunca hei de deixá-la, né? E ali eu tenho outra mensagem. Senhor, dai-me forças para de passar para o riba das dificuldades e afasta de mim todo mal. Então, nessas 2 mensagens, eu tenho, né, vocativos. Na primeira imagem, eu tenho vocativo destacado com a interjeição de apelativo, né? A interjeição o, e vem antes da vírgula. Aqui eu tenho um vocativo, ó, através do substantivo, Senhor, né? Eu não sei o nome da pessoa, mas aqui eu tenho, Senhor, dai-me força, estou fazendo um chamamento, tá bom? E aqui nós vamos encerrando mais uma aulinha de língua portuguesa com a professora Tatiane Freitas. Mando meu abraço virtual a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, nossa segunda aula de hoje, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, com o tema pontuação do vocativo. Sou a professora Tatiane Freitas e nessa nossa segunda aula nós vamos ver exercícios, as atividades para aplicarmos o nosso conteúdo que nós vimos na aula anterior, tá bom? Antes do nosso exercício, da nossa atividade, vamos para a nossa hora da leitura, aquele momento gostoso, tranquilo, em que a gente vai pegar a leitura da semana, do textozinho e vamos melhorar a nossa fluência.
Na nossa leitura de hoje, vamos para o gênero textual teatro. Vamos ver mais um textozinho, fazer uma pequena interpretação desse texto, desse gênero. Olha aí, aqui é uma história que vai ser dramatizada, né? Preste atenção nas orientações, aqui pode servir até de brincadeira para vocês, tá? Você vai escolher uma menina para ser a pastora. As outras crianças devem participar como carneirinhos. Se a turma for grande, dividi-la em 2 grupos. O professor deve ler a história para as crianças representarem, tá? Olha aí, a pequena pastora perdeu o rebanho. Aí as crianças devem se esconder. Vão tentando imaginar aí essa cena, né? Eu vou falando e você vai tentando imaginar o que está acontecendo. Bora lá? A pequena pastora perdeu o rebanho. Aí as crianças devem se esconder. E agora ela não sabe onde procurar. Aí o professor fala: minha bela pastora, não fique triste, que mais cedo ou mais tarde irá encontrá-lo. A pequena pastora deitou-se na relva. Aí a criança vai e deita no chão. E num sono profundo se pôs a dormir. Aí a menina fecha os olhos como se estivesse dormindo. Em seus sonhos, viu carneiros bailarem. Aí as crianças saem do esconderijo e começam a dançar. Despertando, porém, nada mais pôde ouvir. Aí as crianças se escondem de novo. Levantou-se depressa e a correr começou. A criança se levanta e começa a correr. Decidida a seus lindos carneiros buscar. Aí começa a procurar os carneiros. Em verdade, os achou lá na encosta do morro. Aí as crianças ficam perto da pastora. Sem seus lindos rabinhos, o que é de se espantar? Aí a pastora procura o rabinho nas crianças. Alguns dias depois, a pequena pastora, pelos campos viçosos, estava a passear. Aí a pastora vai andando como se estivesse passeando. E que será isso? Fala a pastora e os carneirinhos se aproximam dela. Os rabinhos pendentes parecem secar. Aí a professora coloca os rabinhos feitos de lã com um pregador pendurado num galho de árvore ou varal. Suspirou satisfeita e chamou os carneirinhos. Aí a criança vai e suspira. Ai, e chama com as mãos os carneirinhos. E os lindos rabinhos se pôs a apanhar. Aí a pastora pega um a um os rabinhos. Começou logo, então, com todo o carinho em cada carneiro, o rabinho a pregar. Aí a pastora coloca o rabinho em cada criança, com o pregador em sua roupa, com cuidado para não machucar. Aqui é uma peça de teatral de M.L. Figueiredo, né? Se você fizer essa leitura novamente, você vai prestar atenção que as palavras que estão em letra maiúscula é a fala do narrador. E as que estão em letra minúscula, que são essas menores aqui, são as ações que as pessoas que vão dramatizar vão realizar, tá bom? Então, aqui é mais um texto interessante, mais um texto chamado de teatro, em que você vai, tá bom? Fazer aí com seus colegas, você pode utilizar, tá? E aí, lembrando que no gênero textual teatro, você tem que ler primeiro, com bastante cuidado, com bastante atenção, tá certo? Os detalhes, né, do texto, para você saber o cenário, quais são os materiais que você vai precisar, de quantas pessoas você vai precisar para poder realizar aquela peça teatral, tá bom? Então, um texto bem legal e que você pode fazer aí como uma brincadeira em sua casa, tá? Vamos agora aos nossos exercícios. Bora lá colocar em prática. Eu tenho certeza que você fez, né? Prestou atenção direitinho na aula anterior, né? E sempre eu venho dando dica para vocês. Pega o assunto, copia no caderno, né, para reforçar o conteúdo e na hora da atividade você tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá? Vocativo é a palavra ou expressão que serve para chamar, invocar uma pessoa, animal ou coisa personificada. Sublinhe o vocativo das orações a seguir. Olha aqui as orações.
Primeira oração. Ei, garota, empreste-me um pouco a sua caneta. Letra B. Marina, onde pensa que está para gritar assim? C. Tomem cuidado, rapazes. D. Sabe, Ellen, não encontrei o livro que você me pediu, né? E aí, vou colocar o tempinho para vocês, preste atenção no reloginho do tempo e me digam aí, em cada frase eu vou ter uma palavra ou expressão que vai fazer um chamamento, né? Então, na letra A, quem é o vocativo? Garota. Na letra B, Marina. Na letra C, rapazes. E na letra D, Ellen. E aqui eu mostro para vocês exemplos e vocês prestem atenção no que eu expliquei na aula anterior. Esse vocativo, ele pode ser através de um substantivo, né? Pode ser através do nome, né? Do próprio nome da pessoa, ok? Vamos para o nosso segundo exercício. Olha aí. Leia a piada a seguir e responda. O caipira estava passando na porta da casa de um amigo quando o avistou lá dentro vendo TV. E aí, Raimundo? Firme? Não, compadre. Por enquanto tá na novela, né? Aqui é uma piada que está no Almanaque Brasil de Cultura Popular, número 58, e foi publicada em março de 2006, né? Essa piada a gente já até viu ela em aulas anteriores. Vamos reler essa piada? Olha aí. O caipira estava passando na porta da casa de um amigo quando o avistou lá dentro vendo TV. E aí, Raimundo? Firme? Não, compadre. Por enquanto tá na novela, né? O caipira estava perguntando se ele estava firme e forte, se ele estava bem. Mas o outro pensou que ele estava perguntando se estava assistindo era filme. Aí, por isso que ele respondeu, não, compadre, ainda está na novela, né? Ele estava assistindo, era novela, não era filme, não, né? Então, aqui há um vocativo em que passagem do texto? Olha aí. O caipira estava passando na porta da casa de um amigo, quando o avistou lá dentro vendo TV. E aí, Raimundo, firme, né? Então, qual dessas três frases, qual dessas três trechos, eu tenho um vocativo? Letra B. Por que há vocativo na passagem identificada acima? Então, para responder a letra B, você precisa prestar atenção na resposta da letra A. Olha aí, porque há um termo que vai explicar algo, porque há um termo que indica um chamamento, ou porque há um termo que indica uma circunstância, né? Esse vocativo que você respondeu aqui na letra A, ele é um vocativo por quê? Porque ele está explicando algo? Porque ele está indicando um chamamento ou porque ele está indicando uma circunstância? Olha o reloginho do tempo. Qualquer dúvida, busquem, né, o conteúdo, preste atenção nas dicas que eu dei, né? Então, qual é o vocativo? Onde é que está o vocativo aqui na letra A? Está na terceira frase, né? Quem é o vocativo aí, ó? É a palavra Raimundo, que vem após a vírgula e também vem acompanhado de ponto de exclamação, porque eu estou chamando a atenção, né? Chamando aquela pessoa. E nesse caso, o vocativo, nessa passagem aqui, é um vocativo por quê? Porque o termo que está sendo indicado está indicando um chamamento. Vocativo não vai explicar nada. Vocativo não vai indicar nenhuma circunstância. Vocativo, ele vai indicar um chamamento, vai expressar um chamamento. Aí, na letra C, sublinhe o vocativo presente neste trecho. Olha aí o trecho. Não, compadre, por enquanto está na novela. Nesse trecho aí daquela piada, existe uma palavra, uma expressão que vai expressar um vocativo. Que termo é esse? Letra D. O vocativo, sublinhado anteriormente,
foi empregado em uma linguagem culta, em uma linguagem informal ou em uma linguagem regional? Letra E. Pode-se afirmar que o vocativo se refere sempre à primeira pessoa, à segunda pessoa ou à terceira pessoa do discurso? Letra F. Os vocativos analisados compõem um texto com fim. Esse fim é um fim didático, é um fim jornalístico ou é um fim humorístico? Qual é a finalidade do vocativo que eu marquei? Ele tá só para explicar um conteúdo com fins didáticos, a sua finalidade é apenas de ensinar? A finalidade é de jornalístico? É de um fim jornalístico? É uma notícia? É um jornal? Uma reportagem? Ou é humorístico para tornar, né, o texto engraçado? E aí, olha o reloginho do tempo. Vamos lá, prestar atenção. Se lembrem do que nós vimos até agora. Qualquer coisa, busca o caderninho com as anotações que vocês fizeram. Vamos lá, na letra C. Pede para sublinhar um vocativo que tem nesse trecho. Olha aí o trecho. Não, compadre. Por enquanto está na novela. Onde é que tem um vocativo aqui? Olha aí, na palavra compadre, né? Não, compadre. Olha aí. Nesse vocativo aqui, né? Ele foi empregado na linguagem culta, informal ou regional. Quando eu digo, ó, compadre, a forma correta é compadre. E aí, foi usado na linguagem regional, né? Aquela linguagem caipira que a gente costuma falar, tá? Na letra E, esse vocativo, né? Todas as vezes que a gente tiver uma palavra ou expressão representando um vocativo, esse vocativo ele vai sempre se referir à segunda pessoa, que também nós vimos na aula anterior. Quem é essa segunda pessoa do discurso? São os pronomes tu, você, né? Vós, vocês, tá bom? E na letra F, esses vocativos aí que nós vimos aqui nessa questão, eles estão com que fim? Com fim humorístico, porque a própria questão, o enunciado já diz que é uma piada. E toda piada, ela vai representar um humor, tá bom? Próximo exercício. Observe a fala de H nos quadrinhos abaixo. Olha aí. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Né? Olha aí. Letra A. No primeiro balão, como ele se dirige ao filho, né? Então, presta atenção aí no primeiro balãozinho, né? Ele está se referindo como ao seu filho. Letra B. Ao chamar o filho pelo nome, H enfatiza o empenho em prender a atenção de Hamlet. Esse chamamento, ele garante a interlocução entre eles, sim ou não? E aí você vai justificar a sua resposta. Olha aí, né? Olha o reloginho do tempo, prestem atenção, leiam novamente a tirinha, né? E foquem aqui a atenção agora no primeiro quadrinho. Olha aí. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Então, como é que ele se dirige ao filho? Se dirige pelo nome dele, Hamlet. Então, o chamamento aqui, ele é mais expressivo, né? Porque eu vou chamar pelo próprio nome da pessoa. E na letra B, esse chamamento, ele vai garantir a interlocução, a conversa entre eles? Sim. E por quê? Porque a fala de H vai causar uma certa curiosidade no filho dele, né? Vamos para o próximo exercício? Olha aí. Observe a tirinha abaixo com atenção. Olha aí a nossa tirinha. Rápido, mãe! Alienígenas pousaram no quintal. Eles exigem falar com você. Vai lá, eu cuido dos biscoitos na cozinha. Rápido!
corra! Ela não está caindo nessa. Calvin, você acha que sou idiota? Né? Então, olha aí essa tirinha. Eu quero que você assinale o termo que funciona como vocativo no primeiro quadrinho dessa tira. Olha aqui o primeiro quadrinho, é esse daqui que você vai prestar atenção, tá? E aí, é o termo mãe, é o termo alienígenas, é o termo eles ou é o termo você, né? Olha aí o reloginho do tempo, prestem atenção, tá? Então, aqui, nessa tirinha, a gente tem duas palavras que vão servir de vocativo, tá? Mas eu quero que você preste atenção aqui, ó. Só aqui no primeiro quadrinho. Qual é o termo aí que vai funcionar como vocativo? O termo mãe. Olha aqui, ó. Vem após uma vírgula acompanhado de ponto de exclamação. Professora, você falou que tinha outra palavra que servia também de vocativo. Tá aqui, ó. No último quadrinho, quando diz assim, ó. Calvin, você acha que eu sou idiota? Então, aqui, ó. Calvin. Aí tem uma vírgula. Aqui eu também tenho um vocativo, porque ela está querendo chamar a atenção do Calvin para ele saber que ela não era tão boba, não é isso? Que ele estava tentando enganar ela. Vamos lá para o nosso próximo exercício? Olha aí. Leia a tirinha de Calvin com atenção. Na fala dele, no primeiro quadrinho, a vírgula foi utilizada para... Olha aí. Né? Para que essa vírgula foi utilizada? Olha aí. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. Em um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? Nutrição e os 4 grupos de alimentos. Eu faço a cebola. Olha aí, é muito engraçado ele, né? E aí, essa vírgula, aí você vai aqui, ó. Prestar atenção só nesse primeiro quadrinho agora. Leia aí novamente, né? Então, essa vírgula aqui que foi utilizada, ela foi utilizada para quê? Para enumerar as palavras, para fazer uma pergunta, para separar o vocativo ou para fazer o leitor saber que ele estava gritando. E aí, olha aí o tempinho, o reloginho do tempo. Prestem atenção. Relembrem aí o que nós vimos no assunto. Qual é mesmo a função da vírgula nessa questão? É de separar o vocativo. E quem é o vocativo aqui? A palavra mãe. Mãe! Conseguiu um papel na peça da escola, né? Ele quis chamar a atenção da mãe, né? Observe a tirinha a seguir com atenção. E circule a frase onde aparece um vocativo, né? Então, preste atenção aí na imagem. Olha, é uma tirinha do anjinho. Aí, o título da tirinha. Anjinho em um anjo dentro d'água. Vamos ler? Parece mentira, mas uma das crianças que menos me dá trabalho é a Dorinha. Mesmo sem enxergar, ela sempre sabe onde está indo. Ah, Dorinha, cuidado, né? Então, olha aí, um anjinho observando a Dorinha, né? Aí ele fala que para ele é a pessoa que menos dá trabalho, porque ele vive cuidando das pessoas aí, não é isso? E aí, em qual quadrinho está essa frase que tem um vocativo? Está aqui no primeiro quadrinho? Está no segundo quadrinho? No terceiro quadrinho? Ou aqui no quarto quadrinho? Onde eu tenho uma palavra ou uma expressão que vai representar um vocativo? E lembre-se da dica. Vocativo invoca alguma coisa, está chamando alguém, alguma pessoa, não é isso? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, onde é que eu tenho esse termo, né, que está como um vocativo? Olha aí o tempinho, o reloginho do tempo. Leiam novamente a tirinha. Dê uma pausa aí no vídeo da nossa aula, né? E descubram onde está esse vocativo. E prestem atenção na dica. O vocativo, ele traz um chamamento, vem acompanhado de vírgula, essa vírgula antes
depois ou pode estar entre vírgulas. Tem a questão do ponto de exclamação, que também nos dá a dica de um vocativo, tá bom? E aí, onde é que está a nossa frase, a nossa oração com vocativo? Está aqui, ó, no quarto quadrinho. Olha aí a setinha, ó, chamando a sua atenção. E qual é mesmo o termo aí nessa frase que está como vocativo? Dorinha. Olha aqui. Dorinha, cuidado, o anjinho está chamando a atenção da Dorinha para alguma coisa. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício. Observe o texto a seguir com atenção e identifique o termo que está funcionando como um vocativo. Olha aí o texto. É uma letra de uma música, tá? De Guilherme de Moraes e Luiz Gonzaga. O nome da música é Pau de Arara. Você pode procurar aí na internet para ouvir, para assistir o vídeo dessa música. É bem legal, tá? Vou fazer a leitura aqui para vocês. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, trouxe um gongue no matolão, trouxe a zabumba dentro do matolão. Xote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matolão. Né? Bem ritmado essa música, né? Bem legal também. Então é assim, ó. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo, trouxe um gongue no matolão, trouxe a zabumba dentro do matolão. Xote, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matolão, né? Então, eu quero que você identifique, tá? Nesse texto aqui, onde eu tenho um termo que ele está como vocativo, tá? Olha aí o reloginho do tempo, prestem atenção, releiam, tá? O texto novamente e me digam, nesta letra dessa música, onde eu tenho um vocativo. É uma palavra? É uma expressão? Está antes, depois ou entre vírgulas, né? Está acompanhado de algum outro sinal de pontuação? E aí você observa, o único sinal de pontuação que nós temos aqui é a vírgula, tá? Então, aqui tem uma dica para vocês. Qual é a resposta? O termo seu moço, né? Ele está querendo chamar a atenção, ó. Quando eu vim do sertão, seu moço, né? E do meu bodocó, a malota era um saco, né? Então, ele quis fazer um chamamento, chamar a atenção de alguém, tá? E aqui nós encerramos mais uma aulinha, tá bom? Não esqueçam de fazer as atividades, continuem estudando, tá bom? Não acumulem as tarefinhas. Aqui eu mando meu beijo virtual a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia do 5º ano. Eu sou a professora Aila. Hoje é o dia 10 de dezembro. Chegamos em dezembro! Finalmente chegamos em dezembro! Nosso assunto hoje não é exatamente o assunto mais bacana do mundo, né? Nós vamos falar sobre poluição da água. Nas aulas anteriores, nós já vínhamos caminhando para isso, né? Na nossa aula passada, nós falamos sobre degradação do meio ambiente. Nós vimos a degradação do meio natural, com a extração ilegal de areia, com a poluição da água também. E nós vimos a degradação do meio urbano, com a poluição... Desculpa, gente. Com a poluição nas ruas, né? A poluição, o lixo a céu aberto, não foi? Nós vimos também a degradação do meio ambiente com reflorestamento com árvores inadequadas para os locais, que eu disse que vocês não conheciam. Eu também não conhecia. Eu acredito que muitos
concordam comigo, né? Que é uma coisa não muito comum de se ver, mas que existe e que causa sérios problemas à região. Quando uma árvore ou várias árvores, uma série de árvores inadequadas é plantada naquela região, ok? Mas o nosso assunto não é esse. Nós vamos falar sobre os diferentes tipos de poluição da água, tá? Nossa habilidade de hoje é reconhecer e comparar as diferentes formas de uso e de poluição da água. Água tanto continental quanto oceânica. Por quê? Nós temos várias fontes de água. Rios, lagos e os mares, não é? As águas que vêm dos rios, as águas que estão em rios e lagos, elas são águas continentais, porque estão dentro do continente. E as águas oceânicas, como o próprio nome já diz, são águas dos oceanos, ok? Hoje nós vamos reconhecer e comparar diferentes formas de uso, ou seja, a água, ela serve para muitos fins, para muitos propósitos. Existem muitas formas de usar a água, tá? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais elas, de uma perspectiva diferente, porque eu sei que vocês já conhecem. E vamos conhecer alguns tipos de poluição da água. Eu trouxe para vocês, antes de mostrar, eu trouxe para vocês um ciclo da água um pouco diferente do que vocês estão habituados. Todos já conhecem o ciclo da água, né? A água vem da nascente, evapora com a exposição solar. Quando ela evapora, ela vai se juntando nas nuvens. Quando as nuvens ficam bem carregadas de vapor de água, as nuvens precipitam, ou seja, chove e a água retorna à superfície da Terra. Esse ciclo da água vocês já conhecem, sempre estudam em ciências, não é mesmo? Hoje eu trouxe um ciclo diferente, que é um ciclo que a gente vai trabalhar em geografia, ok? Acompanhem comigo esse ciclo da água que eu trouxe. Muito diferente, não é? O ciclo da água que eu trouxe é o ciclo de uso da água, ou como ele deveria ser feito, né? Como a água deveria ser utilizada. Primeiro, ele começa com a extração da água da natureza. Extração de água na natureza, ou seja, quando você retira da natureza aquela água que é necessária para a sua vida, para o seu trabalho ou para a sua hidratação, né? Para a sua alimentação, para a fabricação de produtos, para o plantio, para indústria, para geração de energia elétrica, ok? Então, quando você retira a água da natureza, mesmo que você devolva de volta, né, no caso da geração de energia elétrica, a água é retirada e depois devolvida à natureza. Mas mesmo assim ainda existe a extração, né? Extração é o efeito de extrair, de retirar. Primeiro vem a extração da água na natureza para a utilização humana. Ou seja, a água é retirada da natureza, é utilizada pelos humanos e, caso ela vá ser devolvida, ela passa por um tratamento. Exemplo. Nós temos 2 rios em Teresina, Rio Parnaíba e Rio Poti, ok? Tá. Desses rios é retirada a água que vai para as nossas torneiras, certo? A água da torneira é aquela que a gente usa para tomar banho, certo? Eu espero que sim. Eu espero que todos tenham tomado banho hoje, que já tenham usado a água que veio da torneira. Então, aquela água que você toma banho, você não está consumindo a água para dentro do seu corpo, você vai devolvê-la. Você se joga a água, você se ensaboa, retira a sujeira e a água escoa pelo ralo e vai para o esgoto, certo? Aquela água que vai para o esgoto, ela vai retornar para a natureza. Ela não vai ser acondicionada em algum lugar, ela não vai ser mantida presa em algum lugar. Só que, para que ela retorne para a natureza, para que ela retorne para os cursos de água, ela precisa passar por um tratamento.
ou seja, por uma limpeza daquela água. Porque você tomou banho, você estava sujo, você estava suja. Você tomou banho, se limpou e a sujeira que estava no seu corpo foi por água abaixo. Então, aquela água que levou sua sujeira, ela que está suja agora. E precisa ser limpa, precisa ser purificada, precisa passar por um tratamento de água para que ela possa retornar à natureza. E uma vez que ela retorna à natureza, a gente vai extrair de novo, utilizar de novo, devolver de novo para que passe por um tratamento e assim o ciclo continue. Esse é um ciclo de utilização da água na natureza. Tudo bem, não é? A gente retira a água da natureza, a gente usa a água, depois a gente trata, limpa a água e devolve a água limpa. Perfeito! Esse ciclo não tem problema nenhum. Tem sim. Qual é o problema então? O problema é que entre uma parte e outra, as pessoas cometem certos deslizes que acabam sendo caríssimos para a natureza e para a humanidade também. Por quê? Entre uma esfera e outra, as pessoas poluem. Ou por acaso, sem querer, ou querendo. Não sou o Chaves. Ou é sem querer, ou é querendo. Ou então, acontece algum problema nessa parte aqui, do tratamento. Existe algum problema no tratamento da água que ela não retorna limpa, não retorna do jeito que deveria retornar para a natureza. E aí, gera a poluição da água. Opa! O problema é justamente entre uma esfera e outra. Ou entre o tratamento e o retorno da água. O tratamento da água não dá certo e ela volta suja. E a sujeira vai se acumulando, a poluição daquela água vai se acumulando e vai poluindo as fontes de água. Ou entre o uso e o tratamento. As pessoas jogam algum tipo de lixo, jogam algum tipo de resíduo que vai poluir aquela água. E aí acontece a poluição que a gente vê e que é o objeto da nossa aula de hoje. Só que não é só a poluição, né? A gente não vai falar só sobre a poluição. Nós já falamos sobre o ciclo do uso da água. Eu já comentei sobre um problema, né? Um pequeníssimo problema. Um pequeníssimo problema do uso da água que causa que dá razão para essa aula, né? A poluição, que causa a poluição da água. Mas vamos lá. Nossa habilidade falava que nós vamos reconhecer usos e tipos de poluição. Antes de conhecer os tipos de poluição, vamos conhecer os tipos de uso. Já demos até uma olhadinha sem querer. Existem dois tipos de uso da água. O uso consultivo, marquem bem, gravem esse nome na cabeça. O uso consultivo da água e o uso não consultivo da água. O uso consultivo da água é aquele que retira do manancial para a sua destinação, ou seja, extrai a água da natureza para que essa água seja aproveitada no destino dela, né? O fim, o local para onde ela está sendo levada. Essa água é retirada do local de origem para o seu destino, só que ela não retorna para o local de origem. Ou seja, é um uso consultivo, é um uso de consumo total. Exemplos: irrigação. Outro exemplo: fabricação de produtos à base de água. Outro exemplo: o nosso uso, abastecimento humano, né? Abastecimento das cidades, abastecimento de água da população mundial. A irrigação, nós já vimos, né, gente? Olha só, estão lembrando da nossa aula sobre tecnologia? Então, sistema de irrigação. A água que é retirada do rio ou do lago, da fonte de água que esteja próxima, né, da fazenda. Ela é retirada e ela não volta para a natureza, para aquele local específico. Ele vai ser absorvido pelas plantas, vai ajudar no crescimento dessa plantação aqui. Claro, não toda, uma parte é reabsorvida pela terra, mas não volta diretamente para o local
de onde foi retirado. Uso consultivo, ou seja, não existe um retorno da água para o seu local de origem. Fabricação de produtos. Existem muitos produtos à base de água. Produtos alimentícios, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos cosméticos, também materiais escolares que são à base de água, né? Esses produtos, para que eles sejam produzidos, para que eles sejam fabricados, é retirada a água da natureza. E essa água que é retirada não retorna para o local de origem. Por isso é um uso consultivo. E o nosso abastecimento, nossa conhecida torneira de água, tá? Esse abastecimento de água, uma parte retorna, né? Não para o local de origem, mas ele retorna para a natureza, como o exemplo que eu dei, o banho. Nós não tomamos a água do banho, graças a Deus, porque se a gente tomasse a água do banho, a gente ia morrer, né? De tanta sujeira que a gente tem. Enfim, a água que nós tomamos banho, ela retorna para a natureza. Claro, precisa passar por um tratamento de água, precisa passar por um processo de limpeza para que volte, ok? Mas a água que a gente bebe, a água que a gente faz a comida, ela não retorna para a natureza como água, né? Então, é um uso consultivo. Por quê? Não retorna para o local de origem. O uso não consultivo é aquela forma, é aquele tipo de uso em que a água é utilizada e mantida no manancial natural. Ou seja, a água é utilizada como um meio para alguma coisa. Olha só aqui, a pesca. A pesca, ela acontece na água. Ou nos rios, ou nos mares, oceanos. A pesca acontece na água, porém a água continua no mesmo lugar. Ela é um meio ela é um meio que promove aquela ação. Ela é um meio que permite aquele uso, aquela ação que está sendo cometida. Aqui eles estão pescando. A ação que eles estão cometendo, que eles estão fazendo é pescar. A água é o que está permitindo isso. Ou seja, eles estão retirando peixes da água, mas a água continua ali. É um uso não consultivo. Ele está servindo apenas de meio para que aquela ação aconteça. A geração de energia elétrica é um uso não consultivo também. Por quê? Mesmo que a água seja retirada do local de origem, é feita a barragem para que a água fique acondicionada em um lado e possa cair do outro lado. Só que essa água ela volta para a natureza, não exatamente para o local de origem, mas para um local bem próximo, né? São feitos caminhos novos. Essa água ela é utilizada como meio para a geração de energia elétrica, porque o que gera energia elétrica não é a água em si, e sim a queda d'água. É o movimento da queda d'água, a força da queda d'água que gera energia elétrica. Então, a água ela é um meio para a geração de energia elétrica, ela não é usada propriamente dita. A água ela cai, gera força, gera energia elétrica, mas ela continua lá. Então, é um uso não consultivo. E a navegação. A água serve de meio para que as pessoas vão de um lado para o outro, né? Que haja a navegação, ok? Então, nós conhecemos o quê? Agora nós já reconhecemos os dois tipos de uso da água. O uso consultivo, que é quando ele é retirado do seu local de origem para o local destino e ele não volta para o local de origem e nem para um lugar próximo. E o uso não consultivo, que é quando ele não é retirado do lugar, ele se mantém ali. Ou mesmo que mesmo que seja retirado do local de origem, mas ele é imediatamente devolvido para a natureza. Ele não passa por tratamento, ele não passa por um processo de limpeza. A água não passa por um processo de limpeza, tá? É o caso da geração de energia elétrica, porque a água é retirada, porém, ela não passa por um tratamento para voltar para a natureza. Ela é acondicionada, cai e ela já está na natureza de novo, ok? É um uso não consultivo. Entendam bem, gravem isso na cabeça de vocês. Uso consultivo, a água é retirada da natureza e não volta, não é devolvida imediatamente. Precisa passar por um tratamento, se for devolvida.
E o uso não consultivo é quando a água é apenas um meio para as ações, né, para outros usos. Ela se mantém, ela é mantida no local de origem ou, no caso da geração de energia elétrica, muito próximo. Ela é devolvida rapidamente para a natureza, ok? Uso consultivo e uso não consultivo. Até agora não temos problema algum. Não teve, em nenhuma das imagens, nós vimos poluição. Estamos conhecendo apenas os usos da água. Se a água fosse utilizada normalmente, do jeito que está sendo mostrado aqui, estava tudo pronto. A gente não ia precisar falar de poluição, né? Porque foi como eu disse, nenhuma das imagens aparenta qualquer tipo de poluição, qualquer tipo de lixo na água. A irrigação está sendo feita, a água está limpa, a indústria está fabricando seus produtos, mas nós não vemos nenhum lixo, nenhum resíduo sendo jogado na água. A nossa água ali da torneira está saindo normalmente, não estamos jogando lixo ali. Aqui também não, os pescadores estão retirando seus peixes para poder vender, para a gente fazer uma bela peixada e comer tranquilamente. Não há poluição nessas imagens. Porém, nós sabemos que não é assim que a banda toca. O buraco é bem mais embaixo, não é? Todas essas atividades consultivas e não consultivas, né, os usos da água, consultivo e não consultivo, eles não acontecem assim, bonitinho, do jeito que está na imagem. Nós sabemos que existem empresas ou pessoas que não estão ou que não têm tanta atenção assim com a qualidade da água, com a saúde da água, não é? Não é que elas queiram, não, eu acredito que não seja porque elas queiram, mas sim porque acontecem erros, existem falhas, não é? Afinal, todo mundo é falho. Enfim, eu vou mostrar para vocês 4 ou 5 tipos de poluição que são oriundas, que nascem dos usos consultivo e não consultivo da água, ok? O primeiro tipo é a poluição biológica. Esse é o que nós mais conhecemos, o que nós mais vimos, que em Teresina nós temos e nós vimos todos os dias que passamos por um rio, tá? É o despejo de esgoto sem tratamento nos cursos de água. No caso de Teresina, esses cursos de água são os rios, Rio Parnaíba e Rio Poti. O despejo de esgoto sem tratamento nos cursos de água ou ainda a infiltração de lixos na água contendo bactérias, vírus, vermes e protozoários. Tá, o que é isso? Quando você joga o lixo na água, não estou dizendo você, tá? Esse você não é exatamente você, é uma forma de falar. Quando a pessoa joga lixo na água, aquele lixo não vem apenas com as embalagens dos produtos que foram comprados, não vem apenas com a poeira que foi retirada da casa, vem também com pequenos vermes dos restos de comida que foram jogados ali, vem com bactérias que acompanham aquela poeira, vem com, se por um acaso a pessoa estava doente, vem com vírus, Covid, gente. As pessoas que foram afetadas pela Covid-19, assoaram o nariz, pegaram o papel, jogaram no lixo. Imagine bem aí, esse lixo indo parar no rio. Esse lixo está causando poluição biológica nos nossos rios, tá? Então, a poluição biológica é quando são despejados resíduos na água contendo bactérias, vírus, vermes e protozoários. Isso também pode vir de hospital, né? Alguém desinformado pegou o lixo do hospital, jogou em algum lugar e não jogou direito no cesto de lixo e foi parar no rio, né? Isso é poluição biológica. Outro tipo de poluição é a poluição térmica. Essa eu fui pesquisar para aprender também. A poluição térmica é quando é jogada água aquecida nos cursos de água, vindas do processo de resfriamento do maquinário de fábricas, de indústrias e de algumas usinas.
As usinas termoelétricas. Existem motores, existem maquinários pesados que superaquecem e esse superaquecimento tem que ser contido com água. Eles usam a água para resfriar esse maquinário pesado e essa água que resfria, ela superaquece, ou seja, ela fica muito quente. Essa água superaquecida é jogada de volta para o curso de água, ou para o rio, ou para o oceano, para o mar, enfim. Ele é jogado para o curso de água, para o rio, para a água, né? Para a água natural. Essa água superaquecida, ela é tão quente que é como se fervesse a água daquele meio natural. Quando essa água está superaquecida, está fervendo, a vida que está ali, os peixes, os seres, né, aquáticos que estão ali, morrem por causa da quentura, do calor excessivo dessa água superaquecida que é jogada ali naquele curso de água, tá? Naquele meio natural de água. Isso acontece também, a poluição térmica acontece também ao redor das usinas nucleares. As usinas nucleares, elas normalmente ficam próximos de mares, né? Próximo da água, ou na água mesmo, dentro da água. Por quê? Ela gera muito calor ao redor daquele processo que acontece dentro da usina, tá? Aquela usina superaquece a região ao redor. E aí, ela ficando na água, esse superaquecimento não vai atingir diretamente os seres humanos, né? Assim, ao redor. Não pode ficar na cidade, porque esse superaquecimento pode até matar as pessoas, né? Porque é muito quente. Então, eles ficam no mar, ficam no oceano, porque esse calor é jogado na água. Quando é jogado na água, acontece a mesma coisa que quando joga água superaquecida nos rios, nos mares, no curso de água natural. Aquela vida, aqueles peixes, aquela vida aquática que está ali, morre por causa do calor excessivo que vem dessas usinas e dessa água superaquecida que eles jogam no meio natural. Essa é a poluição térmica. Eu nunca tinha ouvido falar muito dela, mas eu fui estudar e ela é muito séria, porque esse calor excessivo mata a vida natural daquele curso de água. Olha só a imagem. O animalzinho morreu por causa da água superaquecida. Poluição química. Essa também é muito falada, né? É causada pelo derramamento de produtos químicos e compostos sintéticos. Por exemplo, tintas, plástico e petróleo. Todo mundo já viu, né? Nos jornais de rede nacional, vez por outra estão aparecendo, né? Determinado navio petroleiro encalhou e derramou petróleo. Aí fica aquela mancha preta no mar, não é? Isso é a poluição química. Esses produtos químicos que são jogados na água, que caem na água, né? Porque ninguém vai jogar intencionalmente, ninguém é tão malvado a esse ponto, né? Quando esses produtos químicos caem na água, eles adoecem a vida aquática, as plantas e os animais que vivem ali. Esse adoecimento deles é como se fosse câncer, como se em nós humanos fosse um câncer. Eles também têm esses tumores, né? Quando eles adoecem, as pessoas que vão pescar aqueles peixes, né? No caso dos peixes, vão pescar os peixes, essas pessoas também adoecem. Por quê? Essa poluição química afeta os animais e os animais que vão para os pratos das pessoas adoecem as pessoas. Mas isso é tudo causado pelos produtos químicos que são jogados na água, ok? Outro tipo de poluição é a sedimentar, causada pela extração irregular de areia, aquela que a gente viu na aula passada, da semana passada, enfim, tá aqui também. É o acúmulo de sedimentos na água que impede a entrada de luminosidade para o processo de fotossíntese das plantas aquáticas. Isso é o que causa diretamente, tá? Fica muito...
A areia se deposita na água, ela fica em suspensão por cima da água e tapa a superfície da água. A luz não entra, não atravessa a barreira da água e aquelas plantas não podem fazer fotossíntese e acabam morrendo. E os animais que comem aquelas plantas acabam morrendo também por falta de alimento. Isso também afeta nosso abastecimento de água, porque é a famosa água barrenta que a gente vê de vez em quando, certo? Então, poluição sedimentar, ela existe, viu, gente? E a poluição radioativa, que é uma que deu origem a muitos filmes e que a gente já conhece também, tá? Quando resíduos radioativos são depositados na água, vindos de hospitais e também usinas nucleares. E também empresas relacionadas à produção de remédios, produção de produtos químicos, enfim, né? Poluição radioativa. São elementos radioativos que são depositados na água. Claro que isso não é por vontade própria, né? Com certeza é um acidente. Enfim, esses tipos de poluição são todos igualmente perigosos, tá? E eles representam o adoecimento da água, perda da qualidade da água, a água perde qualidade. E como essa água não tem qualidade, as pessoas que vão usufruir dessa água acabam também sendo afetadas, ou seja, elas sofrem com essa perda de qualidade da água, porque elas vão adoecer. Se digamos, um pescador vai pescar em uma lagoa que tem produto radioativo lá dentro. Esse pescador que pegou aquele peixe que foi afetado por essa poluição radioativa, esse pescador pode ter um câncer, por exemplo, gerado por aquele peixe que foi contaminado pela poluição radioativa. Isso vale também para a poluição química, para a poluição térmica, para a poluição biológica, ok? Todo tipo de poluição que vai para a água acaba afetando as pessoas também, porque nós utilizamos a água, né? Nós temos o uso da água. Enfim, trago de novo essas duas imagens. Nós temos um planeta assim, mas é um planeta doente, é um planeta com muitos tipos de poluição. Aqui nós vemos a poluição do ar, nós vemos a poluição visual e nós também temos a poluição da água. Olha só, tem pouquinha água aqui. E a água não está exatamente azul, né? Ela não está exatamente na sua cor natural. Ela está bem esverdeada, um pouquinho acinzentada. Para que isso mude e que nós tenhamos um planeta realmente saudável, com uma água saudável, nós precisamos cuidar dele, ok? Então, na aula passada a gente falou de degradação do meio ambiente. Hoje nós falamos sobre poluição da água. Fiquem atentos. Vamos cuidar do nosso planeta para que possamos mudar essa situação de poluição para uma situação de saúde, ok? Muito bem, meus amores, essa foi a nossa aula de Geografia do 5º ano de hoje, tá? Nós falamos sobre poluição da água, então vai ficar a minha dica para que a gente possa sair de um planeta assim, doente e poluído. Nós temos que cuidar, temos que abraçar esse planeta para transformá-lo em um planeta saudável, cheio de saúde e com água boa.